Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. 3 ecos do abismo insondável. Fragmento de áudio recuperado de um dispositivo de gravação danificado, encontrado nos escombros de um observatório abandonado no deserto do Atacama. A voz é calma, quase resignada, com um leve sotaque não identificado. Para aqueles que, porventura, encontrarem este registro, saibam que o silêncio do cosmos não é vazio. É uma quietude prenhe de horrores indizíveis, de entidades cuja mera existência desafia a sanidade. Eu, como tantos antes, de mim, busquei conhecimento nas estrelas. Encontrei apenas a vastidão de nossa própria insignificância e os ecos de consciências que dormem em abismos para além da compreensão humana. O que se segue são 3 fragmentos, 3 vislumbres dessas verdades proibidas. Não são contos para entreter, mas advertências sussurradas pelas frestas da realidade. Ouça-os, se tiver coragem. Mas saiba que, uma vez ouvidos, certos ecos jamais se calam em sua mente. História 1. A geometria impossível do apartamento 7B. Relato de Arthur Mendes, arquiteto. Encontrado em um caderno espiral em seu apartamento após seu desaparecimento. Sempre me orgulhei de minha percepção espacial, de minha capacidade de visualizar estruturas tridimensionais com precisão matemática. A arquitetura, para mim, era a arte de impor ordem racional ao caos da matéria. Quão arrogante fui ao acreditar que a geometria que rege nosso mundo era a única possível, a única real. Resido no apartamento 7B do edifício Solaris há 5 anos. Uma construção moderna, linhas retas, ângulos precisos, o epítome da racionalidade arquitetônica. Ou assim eu pensava. Tudo começou sutilmente, há aproximadamente 3 meses. Pequenas anomalias na percepção do espaço dentro do meu próprio lar, um corredor que parecia ligeiramente mais longo em determinados momentos do dia. Um canto que, observado de soslaio, parecia recuar, desafiando as leis da perspectiva. Inicialmente, atribuí tais fenômenos à fadiga, ao estresse de um projeto particularmente complexo em que trabalhava. Consultei um oftalmologista, um neurologista. Nenhum diagnóstico conclusivo. Minha saúde física e mental, segundo eles, estava impecável. Mas as anomalias persistiram, intensificando-se. Comecei a notar que certos ângulos do apartamento não se comportavam como deveriam. O canto entre a sala de estar e o corredor, por exemplo. Eu o media repetidamente com instrumentos de precisão, 90 graus exatos. No entanto, minha percepção insistia que ele era, por vezes, agudo demais, ou obtuso de uma forma que a geometria euclidiana não poderia explicar. Certa noite, enquanto trabalhava em minha prancheta, deixei cair um lápis. Ele rolou em direção a esse canto problemático e, ao alcançá-lo, simplesmente desapareceu. Não para baixo, como se tivesse caído em alguma fresta, mas para dentro, do ângulo, como se a parede tivesse se tornado momentaneamente permeável, ou como se o próprio espaço ali tivesse se dobrado sobre si mesmo. O horror começou a se instalar em minha mente. Passei a evitar aquele canto, a contorná-lo com uma distância respeitosa. Mas a anomalia parecia se expandir. Outros ângulos do apartamento começaram a exibir comportamentos semelhantes. As paredes por vezes pareciam respirar, suas superfícies ondulando suavemente como a pele de alguma criatura colossal. Os sonhos tornaram-se um tormento. Sonhava com espaços não euclidianos, com corredores que se estendiam ao infinito, com salas cujas paredes se encontravam em ângulos impossíveis, desafiando qualquer lógica tridimensional. Acordava gritando, coberto de suor frio, com a sensação de que as paredes do meu próprio quarto estavam se fechando sobre mim, não de maneira física, mas dimensionalmente. Comecei a desenhar o que via, ou o que percebia. Minhas pranchetas,
antes repletas de projetos racionais e funcionais, agora se enchiam de esboços de geometrias impossíveis, de estruturas que não poderiam existir em nosso universo. Eram formas que evocavam uma beleza terrível, uma complexidade que atraía e repelia simultaneamente. Certa tarde, enquanto observava a parede da sala, notei algo novo. Uma textura sutil, quase imperceptível, como se a própria tinta estivesse se rearranjando em padrões. Eram símbolos. Símbolos que eu reconhecia dos meus desenhos, das minhas visões oníricas. Símbolos que não pertenciam a nenhuma linguagem humana conhecida, mas que ressoavam em alguma parte profunda e esquecida da minha consciência. Toquei a parede. Estava fria, sólida. Mas por um instante, senti como se meus dedos afundassem ligeiramente, como se a superfície fosse menos uma barreira física e mais uma membrana tênue separando realidades. O medo deu lugar a uma curiosidade mórbida, uma compulsão quase insana de compreender o que estava acontecendo. Se o meu apartamento estava se tornando um nexo de geometrias impossíveis, então talvez fosse um portal, um ponto de contato com algo outro. Na última noite em que escrevo isto, o apartamento 7B já não se assemelha ao lar que conheci. As paredes ondulam constantemente. Os ângulos se contorcem e se dobram de maneiras que desafiam a sanidade. Os símbolos cobrem todas, as superfícies, brilhando com uma luz interna pálida e doentia. E o canto. Aquele primeiro canto. Ele não é mais um ângulo. É uma abertura, uma fenda na realidade, através da qual posso vislumbrar algo. Não consigo descrevê-lo. Formas e cores que não existem em nosso espectro. Movimento que não obedece às nossas leis da física. E uma presença. Uma consciência vasta, antiga, indiferente. Sinto-me atraído por essa fenda. Como se uma parte de mim pertencesse àquele lugar, àquela geometria impossível. Talvez a arquitetura que eu sempre busquei não fosse a da ordem, mas a do caos primordial que existe além do nosso universo percebido. Vou atravessar. Preciso saber. Preciso ver. Se alguém encontrar estas palavras, saiba que o edifício Solaris não é apenas uma construção de concreto e aço. É uma âncora. E o apartamento 7B. É a porta. Não olhem para os ângulos por muito tempo. Fim do relato. Arthur Mendes nunca mais foi visto. Investigações posteriores no apartamento 7B não revelaram nenhuma anomalia física, embora vários investigadores tenham relatado sensações de náusea e desorientação espacial. O apartamento permanece desocupado. História 2. O sinal do abismo urbano. Transcrição de mensagens de voz deixadas por Clara Antunes, radioamadora, em seu próprio correio de voz, antes de seu colapso nervoso. Mensagem 1, 0317, terça-feira. Ok, Clara. Mantenha a calma. Preciso registrar isso. Há um sinal. Estou captando há 3 noites, sempre por volta dessa hora. Não é nada que eu já tenha ouvido. Não é código Morse, não é SSB, não é nenhuma modulação conhecida. É estranho. Uma espécie de pulso rítmico quase orgânico. E vem de uma frequência que deveria estar vazia. Completamente vazia. Como se viesse de lugar nenhum. Ou de todos os lugares ao mesmo tempo. Vou tentar triangular. Preciso saber a origem. Mensagem 2. Do 3/25, quarta-feira. Consegui uma triangulação aproximada. É impossível. O sinal parece estar emanando do centro da cidade, mas não de uma antena específica. É como se o próprio tecido urbano estivesse transmitindo. Os prédios, as ruas, o concreto. Isso não faz sentido. A intensidade está aumentando. E o ritmo está mudando. Está se tornando mais complexo. Quase como uma linguagem. Sinto um formigamento estranho nos dentes quando o ouço.
e dores de cabeça. Fortes. Mensagem 3, 0333, quinta-feira. Eu vi. Oh, Deus, eu vi. Não no rádio. Nos meus sonhos. O sinal. Ele abre alguma coisa. Na mente. Imagens. Formas que não deveriam existir. Cores que machucam os olhos. E uma voz. Não com palavras, mas com sensações. Fome. Uma fome vasta, cósmica. E está perto. Está aqui, na cidade. Escondido sob a superfície da realidade. O sinal é o seu chamado. Ou talvez, sua respiração. Mensagem 4, 0341, sexta-feira. Eles sabem que eu estou ouvindo. O sinal mudou de novo. Agora. Agora está falando comigo. Não com a voz do sonho. Com a minha voz. No rádio. Está repetindo coisas que eu pensei. Coisas que eu disse. Coisas que ninguém poderia saber. Está me chamando. Diz que tem respostas. Diz que o universo é muito maior e mais terrível do que imaginamos. Diz que há portas. E que eu encontrei uma chave. Mensagem 5, 0349, sábado. Eu não durmo há 3 dias. Tenho medo de fechar os olhos. As formas estão mais claras agora. Geometrias impossíveis que se contorcem e se dobram no coração da cidade. Vejo-as mesmo acordada, sobrepostas à realidade. O prédio em frente não é mais um prédio, é uma carapaça. E algo está crescendo lá dentro. Algo que pulsa no ritmo do sinal. O rádio está ligado. Não consigo desligá-lo. O sinal está em toda parte. Nos meus ossos. No meu sangue. Está me mostrando coisas. O vazio entre as estrelas. As coisas que rastejam lá. As coisas que observam. E elas estão vindo. O sinal é o caminho. Mensagem 60357, domingo. A cidade está cantando para mim. Uma canção de entropia e loucura. Eu entendo agora. Nós somos apenas ecos em uma concha vazia. E o mar está chegando. O mar de estrelas negras e infinitas. Eles querem que eu abra a porta. Querem que eu me torne um transmissor. Um farol para guiar os outros. Mas eu não quero. Eu não... Som de estática alta, seguido por um grito agudo e depois silêncio. Clara Antunes foi encontrada em estado catatônico em seu apartamento, cercada por rádios ligados, emitindo apenas ruído branco. Seus olhos estavam fixos em um ponto no horizonte da cidade, e ela repetia incessantemente uma única frase. A frequência é a chave, a cidade é a fechadura, o abismo aguarda. História 3. A cor que caiu do céu noturno. Releitura urbana. Relato de Jonas Ferreira. Vigia noturno de um reservatório municipal, encontrado em seu armário após seu desaparecimento. Meu trabalho sempre foi solitário, mas nunca me importei. A quietude da noite, a vastidão escura do reservatório, o céu estrelado acima, havia uma paz nisso. Até a noite em que a cor chegou, foi há 1 semana. Uma noite sem lua, o céu incrivelmente claro. Eu estava em minha ronda habitual, perto da borda do grande tanque de água quando algo riscou o céu. Um meteoro, pensei inicialmente. Mas este era diferente. Não era um brilho branco ou amarelado. Era uma cor que eu nunca tinha visto antes. Algo indescritível. Como se uma nova tonalidade tivesse sido arrancada de algum espectro alienígena e jogada em nosso mundo. O objeto, se é que era um objeto, pareceu cair na água do reservatório, não muito longe da margem onde eu estava. Não houve um grande impacto, apenas um brilho momentâneo daquela cor impossível na superfície da água, que depois se dissipou. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor do reservatório.
Primeiro, a vegetação. As plantas próximas à margem onde a coisa caiu começaram a mudar. Não morreram, mas se transformaram. Adquiriram uma vitalidade febril, crescendo em tamanhos e formas anormais. E a cor delas começou a se tingir sutilmente com aquela tonalidade alienígena que eu havia visto no céu. Um brilho fosforescente, quase invisível durante o dia, mas inconfundível à noite. Depois, os animais. Os poucos peixes do reservatório começaram a aparecer mortos na superfície, seus corpos estranhamente quebradiços, como se tivessem sido feitos de vidro. Os insetos noturnos, antes abundantes, desapareceram. E os pássaros, que bebiam daquela água, começaram a exibir um comportamento errático, voando em círculos desorientados, emitindo grasnidos que soavam mais como lamentos. Eu relatei essas ocorrências ao meu supervisor. Ele me dispensou, dizendo que era provavelmente alguma contaminação química, algas, qualquer coisa, menos o que eu tentava descrever. Ninguém acreditava na cor que caiu do céu. Mas eu sabia. Eu via. E a cor estava se espalhando. A água do reservatório começou a adquirir um brilho sutil daquela tonalidade. Inicialmente apenas à noite, sob a luz da minha lanterna. Depois, mesmo durante o dia, era possível notar uma iridescência antinatural na superfície. E então, a cor começou a me afetar. Primeiro, foram os sonhos. Sonhos cheios daquela cor impossível, de paisagens alienígenas onde tudo brilhava com aquela mesma luminescência. Acordava sentindo um gosto metálico na boca e uma sensação de que algo estava crescendo dentro de mim. Minha pele começou a parecer mais pálida, quase translúcida. E à noite, sob certas luzes, eu podia ver um brilho tênue emanando de minhas próprias veias. A mesma cor alienígena. O pior foi a mudança na minha percepção. O mundo ao meu redor começou a parecer menos real. As cores normais pareciam desbotadas, sem vida, em comparação com a intensidade vibrante daquela tonalidade que só eu parecia perceber plenamente. E comecei a ver coisas, formas indistintas, se movendo na periferia da minha visão, especialmente perto da água do reservatório. Entidades feitas daquela mesma cor que pareciam observar, estudar, esperar. Hoje, a transformação está quase completa. A água do reservatório brilha intensamente com a cor que não tem nome. A vegetação ao redor é um jardim de horrores fosforescentes. E eu sinto que não sou mais inteiramente humano. Sinto a cor pulsando em mim, mudando-me por dentro. Sinto uma conexão com o que quer que tenha vindo do céu, uma compreensão silenciosa de seu propósito. Não é malévolo, não como entendemos a maldade. É apenas diferente, alienígena, e está transformando este pequeno pedaço do nosso mundo à sua imagem. Esta noite, vou me juntar a ela. Vou entrar na água do reservatório. Sinto que é para onde pertenço agora. Parte da cor. Parte do que veio das estrelas. Se alguém ler isto, não beba a água. Não se aproxime do reservatório à noite. A cor é contagiosa. E uma vez que ela o toca, não há como voltar. O universo é vasto e está cheio de cores que nossos olhos não foram feitos para ver. Fim do relato. Jonas Ferreira desapareceu. O reservatório foi posteriormente drenado e interditado devido a uma contaminação desconhecida de rápida proliferação. Amostras da água e da vegetação afetada desintegraram-se em um pó cinzento e sem brilho quando expostas à luz solar direta por períodos prolongados. Conclusão. Retorno ao formato. De áudio do observatório abandonado. Os ecos cessam por hora, mas a vastidão permanece. As entidades dormem, mas não para sempre. A geometria impossível
o sinal do abismo, a cor de além das estrelas, são apenas fragmentos de um horror muito maior, uma tapeçaria cósmica de loucura e indiferença. Talvez o conhecimento seja de fato uma maldição. Talvez a ignorância seja a única proteção que possuímos contra as verdades que espreitam no limiar da nossa percepção. Ou talvez sejamos apenas os próximos na fila para sermos ecoados, consumidos, transformados. Boa noite, e que os vossos sonhos sejam livres das cores que não têm nome. O áudio termina com um som baixo e pulsante, semelhante a um batimento cardíaco, lento e distante que gradualmente se desvanece em estática.